Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Aqui é o Robson novamente com mais um vídeo para vocês. E novamente aqui com mais um tema polêmico. Um tema que vem se arrastando aí durante os últimos 500 anos, né? E que para mim não há a menor dúvida. É um tema que já vem sendo pedido no canal aí há algum tempo. E eu tirei uns dias, né? Porque o tema é muito polêmico. Normalmente quem aborda esse tema é visto como louco. Mas é que nem eu costumo falar, né? E todas as informações prestadas pelo sistema, para você chegar a uma verdade, você tem que pegá-las e invertê-las. E assim você chegará à verdade. Porque o nosso sistema é uma enganação, que nem disse. Nós vivemos numa matrix. E todo conhecimento verdadeiro é nos negado através do sistema aí de crenças e causas e coisas, enfim. Então eu resolvi abordar esse tema. Esse basicamente é um vídeo introdutório, porque o tema é muito polêmico. E nós vamos estar tentando provar aí com temas, testemunhos, teorias, estudos, cálculos, que na verdade a Terra nunca foi um círculo. E sim, a Terra ela é plana. Só como para citar como exemplo aí, os nossos mares. Se você pega lá como foi nos passado que a Terra é, no formato esférico, o que seguraria os mares, né? A água que circunda o globo. Só seria possível nenhuma Terra plana. Porque se você fazer um teste aí de um copo com água e virar, essa água vai derramar. Então, se a Terra realmente fosse esférica, o que suporta os mares do nosso planeta, né? O que sustenta os mares presos ao nosso planeta? A força gravitacional? Ah, meu mano, convenhamos, né? É muita gravidade. Porque essa gravidade segura os mares, que são tão grandes, e não segura, por exemplo, a água em um simples copo. Mas essa é uma teoria que não vem de hoje. E para que nós entendamos, né, as diversas teorias e brigas que circundam esse tema, nós precisamos voltar lá no passado. É que não eu costumo dizer. Se quer entender o futuro e o presente, você tem que voltar no passado. Na vida nada se cria, tudo se copia. E nós achamos que nós somos a geração mais inteligente, mais capacitada de todos os tempos, que é uma grande mentira. Talvez nós sejamos a geração mais imbecilóide, estúpida, cretina, de pessoas egocêntricas que sabem tudo. Mas é justamente o contrário, nós não sabemos absolutamente nada. E nos deixamos nos enganar por mentiras como essa, de que a Terra é um círculo e que o tema é muito polêmico, meu amado. Por isso que eu falo que isso é um vídeo introdutório, que o tema é muito polêmico, tem muitas coisas a serem abordadas, porque na verdade, uma vez que você entra nesse tema, você tem que mudar toda a sua convicção sobre o nosso sistema solar. Que realmente, das mentiras criadas, para mim essa aqui com certeza é uma das maiores. Mas só para fazer aqui uma síntese, né, histórica, para entender como que apareceu essa teoria de uma Terra circular, e seguimos, né, com esse estudo aí, provavelmente no próximo vídeo, porque o tema é muito complexo, é muito amplo. Então isso aqui é só uma introdução. Então nós vamos dar uma voltinha lá no passado para entender essas contradições entre Terra plana e Terra esférica. Então começou por volta do século XVI a.C. a cosmologia antiga da Mesopotâmia e do Egito acredita em uma Terra plana e circular, com um disco cercado por um oceano cósmico.
Por volta do século 8 a.C., o poeta Homero descreve a Terra como um disco plano. O Mapa-Mundi babilônico segue na ideia da Terra cercada por um oceano cósmico. Na mesma época, a teoria da Terra plana e circular era citada em escritos bíblicos. No mesmo período ainda tem israelitas seguidores dessa cosmologia. Na Índia Antiga, acreditava-se na Terra como um disco, com 4 continentes ao redor de uma montanha. Por volta do século 6 a.C., filósofos gregos começam a apontar a possibilidade de a Terra ser esférica. Sim, gregos da Grécia Antiga, mais de 2000 anos atrás. Há uma disputa que teria sido o primeiro, de quem teria sido o primeiro. Mas sabe-se que os famosos Pitágoras e Aristóteles já começam a apontar uma Terra circular por causa de observações e cálculos feitos à época. A proposição passou a ser a mais comum, embora alguns filósofos da época ainda não falassem em uma Terra plana. Por volta do século I d.C., a China acredita em uma Terra plana. Nessa época já quase nenhum grego questionava a esfericidade da Terra. Por volta do século II d.C., a visão esférica é sustentada pelos primeiros cristãos. Século V d.C., o monge Cosmas Indicopletos, no Egito, escreve um livro chamado Topografia Cristiana, em que diz que a Terra não só é plana, como retangular. No mesmo período, o início da Idade Média na Europa deixou a produção intelectual em segundo plano. Ainda assim, muitas teses citavam Terra esférica. A partir do século VIII, nenhum cosmógrafo ou filósofo famoso na Europa questionou a esfericidade. Século XIII d.C. No Islã, visões mais tradicionais e antigas da Terra plana começam a ser revistas, ou melhor, revividas com o declínio da Idade de Ouro Islâmica. Tempos modernos, século XVII d.C. A China ainda acreditava que a Terra era plana, somente após a entrada da cultura europeia de astrônomos como os jesuítas, a teoria foi modificada. Século XIX d.C. O mito de que a Terra é plana ressurge entre alguns fanáticos, principalmente por causa do escritor norte-americano Washington Irving, que escreveu um livro sobre Cristóvão Colombo. 1972, a primeira imagem completa da Terra tirada do espaço acima, feita pelos astronautas norte-americanos a caminho da Lua, mostra formato esférico, como os cálculos e teorias mostravam. Atualmente, crença na Terra plana é costumeiramente citada por grupos ou indivíduos isolados, nunca um cientista de renome. Então isso aqui é só para fazer uma síntese da história dessa divergência entre Terra plana e Terra esférica. Só que na época lá atrás, meus amados, não existia tecnologia para estar analisando essas possibilidades. Uma das teorias que nos levam a crer que a Terra é esférica é o sumiço de objetos no horizonte. Só que se você pegar aí uma câmera de última resolução, ou mesmo um telescópio de muito poder de zoom, você vai perceber que esse objeto ele não sumiu, ele sumiu da sua visão de alcance. Mas com um equipamento aí não tão potente, você consegue trazer esse objeto à sua luz de visão e percebe que ele está no ângulo reto. E mesmo porque sumiu da linha do horizonte, se encurvou, teoricamente esse objeto cairia. Porque se a Terra é esférica, acredita-se, após uma reta vem uma curva e um declínio que levaria esse objeto a cair. Mas enfim, agora eu não quero entrar no mérito dessa questão. Aqui é só para começar um raciocínio, desenvolver um pensamento, como diz aí o nome do canal, mesmo porque o vídeo ficaria muito longo e se tornaria, na verdade, um documentário. Sempre lembrando lá que nos tempos modernos, pela primeira vez com viagem no espaço, comprovou-se que a Terra é esférica. Mas sempre lembrando que em torno da Terra, da crosta terrestre, existem gases que circundam
a Terra. Então quem olha do espaço lá, né, são gases espessos, que na teoria da Terra plana é conhecido como o domo, que nós vamos estar tratando sobre isso aí também. Então dá essa impressão que a Terra é circular, mas na verdade são gases, né? São gases e que na verdade onde nós sobrevivemos, onde é feito todo o nosso sistema de vida, trata-se de uma Terra plana e chata. Tanto que é que quando você vai até a Antártica, o certo ali vai ter uma curva, né, fazendo você voltar por trás desse globo. Só que se você vai até a Antártica, só tem um caminho, que é um caminho de volta. Então isso aí também já desmente, né? Também a ideia de Terra circular. Então é isso aí, meu amado. Isso aqui é só um vídeo introdutório de algumas ideias que eu andei estudando ao longo desses últimos dias. E nós vamos entrar realmente de cabeça nesse tema para provar que na verdade a Terra nunca foi esférica, e sim plana. É só você usar aí, como eu costumo falar, a sua intuição, né? Apesar que tem muitas pessoas dizendo aí que você não tem, principalmente ufólogos, parapsicólogos, com essa ideia aí de Nibiru, cientologia, uma coisa que está fazendo parte aí do nosso dia a dia. Mas eu quero dizer sim que você tem muita intuição, então comece a usar. Então eu vou ficando por aqui. Desenvolva e até o próximo vídeo.